Boa noite, pessoal. E aí, como é que estão todos vocês? Espero que estejam bem. Estamos seguindo aqui para a nossa quarta videoaula, né? Estamos aí, né? Dessa forma, né? Tendo que fazer através disso, como sempre falo para vocês, presencial é aquela troca, né? É uma troca, a gente está sempre aprendendo muito um com o outro, dividindo experiências, é fora de série, eu acho, né? Mas, assim, devido a essa situação que nós estamos passando, a gente não pode parar, então a gente tem que aprender a surfar diante da situação, né? Com a onda, né? Como diz o ditado, né? Como algumas pessoas têm esse dito popular, né? Surfar com a onda. Então, diante dessa situação, a gente não pode parar e vamos fazendo como a gente pode fazer. Aproveitando o tempo, porque você já pensou ter que ficar em casa, nesse momento, sem poder, paralisado, sem poder fazer nada. Vamos investir no na nossa evolução, no nosso desenvolvimento, no nosso conhecimento, agora que temos tempo para fazer isso. Eu sei que, às vezes, o momento termina fazendo com que você se preocupe com outras coisas também, né? Mas vamos centrar e aproveitar o momento da melhor forma possível. Então, estamos hoje, né, com mais um assunto dentro de vendas e atendimentos. É aquilo que eu falei para você, nós estamos trabalhando uma aula que ela é tanto para a sala que é gestão empresarial, quase que não sai, tanto para o pessoal da gestão empresarial como de comércio e vendas. E, na realidade, tudo que a gente tem feito aqui, através da videoaula, tem muito a ver com o nosso dia a dia, nossas práticas dentro de sala de aula. Muita coisa vem trazendo, né? Nós vemos trazendo isso, vivenciamos, fizemos muito, né, trabalhos práticos dentro da sala, simulando situações. Então, é um acompanhamento, mas cada vez que nós passamos um assunto, a gente percebe que algo novo a gente aprende naquilo tudo. Algo a mais a gente aprende. Mesmo que tenha algumas coisas, algumas pessoas vivenciam, mas sempre tem coisas novas para a gente aprender. Eu vou dizer a vocês, eu tenho aprendido muito, muito com cada aula que eu ministro aqui para vocês. Apesar da distância, né? Mas são aulas que têm só agregado. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, certo? Então, a gente sabe que o módulo que a gente abriu através das videoaulas, depois dessa pandemia que está acontecendo no mundo todo, nós começamos com excelência em atendimento e vendas, né? E técnicas de vendas para as duas turmas. Então, assim, hoje a gente vai trazer, nós falamos de cliente, falamos de mercado, falamos de atendimento. Hoje nós vamos falar sobre tipos de clientes, uma verdadeira psicologia, né? Uma verdadeira psicologia, relacionamento com as pessoas, envolve muito isso, envolve você conhecer a pessoa, envolve você conhecer o perfil da pessoa, ser perceptível, que muitas vezes falta nas pessoas ter a percepção, sentir como o outro está, né? Nós precisamos olhar para o outro, né? Olhar para o outro e ser empático também, que é se pôr no lugar daquela pessoa, para que a gente possa entender como a gente vai trabalhar, para entender como a gente vai abordar,
para entender como a gente vai se relacionar, criar um relacionamento. Toda essa prática que a gente está trabalhando agora de vendas, tudo isso tem muito a ver com relacionamento. Muito a ver com relacionamento. E o relacionamento, ele não é só através de vendas, né? Através dessa prática de vendas, não. Não é só a prática de atendimento, mas o nosso dia a dia, que lidamos com pessoas dentro de nossas organizações de trabalho, onde você trabalha, onde você, de repente, faz parte de algum grupo, de uma ONG, seja lá onde você for, onde você estiver, que estiver grupos de pessoas, você vai precisar realmente entender um pouco, ser perceptível a resposta daquelas pessoas, a resposta daquelas pessoas, de como viver, como me relacionar com um grupo de pessoas, né, que é uma das coisas que mais se tem dificuldade, é de se relacionar. Mas às vezes porque não se coloca no lugar da pessoa, porque não percebe a pessoa, muitas vezes você chega no trabalho, você não percebe uma pessoa que está, naquele momento, não está aberta a algumas brincadeiras de descontração, a pessoa está com um problema, você não está percebendo, você chegou ali e você já brincou, de repente, a resposta daquela pessoa não é uma resposta, vamos supor, branda, pode ser uma resposta que você não espere, e isso pode causar conflitos, dificuldade no trabalho, pode ter dificuldade de exercer a sua função, sua atividade, seu dia pode ser que já não comece bem por conta disso. Então, é muito importante, não só na abordagem de vendas e atendimento, como também em outras áreas, aprender a se relacionar com as pessoas, a conhecer o perfil das pessoas e ver o que você pode agregar com isso, certo? Então, a gente vai dar continuidade aqui. Tipos de clientes. Nossa, quantos tipos de clientes, né, existem? Porque os clientes, eles são definidos através das personalidades deles. E cada um de nós temos uma, né? Um apressado, um que tem dificuldade de escolher, dificuldade de comprar, um que é confuso, não sabe o que quer. Tudo isso são coisas que refletem no dia a dia da pessoa, mas que vêm através da personalidade. E essa personalidade, ela também influencia muito na experiência de compra, muito mesmo na experiência. E como tudo em questão de negócios, nós temos que aprender a ter uma abordagem, aprender a ter uma estratégia, como lidar com aquela situação, como lidar com aquele cliente, como lidar com aquele conflito. Nós temos que ter já ter se preparado diante de algumas situações. De alguma forma, a gente tem que estar criando estratégia para como vai lidar com aquelas situações, que a gente até fez na sala de comércio e vendas, nós fizemos uma simulação de clientes que são difíceis, cada um assumiu uma personalidade ali, para que a pessoa tivesse dificuldade e saber como você ia reagir diante de uma resposta mais ofensiva. Você vender um produto a uma pessoa que seja bem tranquila, que você não tenha problema, mas você não vai encontrar só isso na vendas. Você vai encontrar vários tipos de clientes ali, clientes que às vezes saíram de casa já com um problema, cliente que já chegou ali, que já de repente estava preparado para explodir, né? Vamos dizer assim, preparado para ter uma explosão, qualquer coisa que venha insatisfazer, ele vai ter uma resposta ofensiva. E eles outros clientes, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha vezes que o que eu percebia é que o cliente às vezes chegava lá para descarregar, talvez, o momento dele, as dificuldades que ele estava aí. Então, para saber lidar com essa situação, saber como vai agir diante de um cliente que tenha mais dificuldade, um cliente que seja mais difícil de se relacionar, nós temos que ter estratégias preparadas, estratégias prontas para saber como lidar. E como a gente vai conseguir essas estratégias? Conhecendo um pouco do perfil de cada cliente.
Nós vamos conhecer todos? Não, não vamos conhecer todos. Mas nesse estudo, a gente vai trazer perfis de clientes que eles simbolizam, né? A maior parte das pessoas, é do dia a dia. São clientes que a gente, são mais comuns a gente enfrentar. Então, esse tipo de cliente, a gente pode já se preparar criando uma abordagem, como a gente vai lidar, já imaginando como vai ser a resposta dele e como eu tenho que fazer na resposta. Um cliente que chega e diz que não quer meu produto porque o meu produto, ele é caro, porque o meu produto, talvez ele não atenda a necessidade dele, talvez ele diga que tem a má qualidade, e como é que eu vou responder a isso? Porque a partir do momento que o cliente ele dá um retorno desse, ele dá uma resposta dessa para alguma coisa que você está vendendo, de uma certa forma, a nossa tendência é levar um pouco para o lado pessoal. Levar para o lado pessoal e ter talvez uma resposta que venha a ser parecida com aquela que você teve. Então, para isso, a gente tem que criar estratégias de venda, a gente tem que criar estratégias de abordagem, estar preparado para algumas situações que são mais comuns, não são todas, né? A gente vai ter muitas coisas novas no meio do caminho que talvez a gente não tenha pensado nelas. Mas aí esse estudo ele vai trazer algumas características de alguns clientes, com algumas abordagens que você pode fazer para trabalhar com cada tipo de cliente. Aprenda como atender cada um deles. Não é isso que nós vamos aprender. Ao final dessa aula, que nós venhamos a entender como é que funciona mais ou menos essa técnica de venda, as estratégias usadas para poder não entrar em conflito, ganhar o cliente, fidelizar o cliente, que exige muito, né? Muito de cada um dos vendedores entender isso, ou até os gestores, como é a questão de gestão empresarial, né? E até os gestores, como lidar com esses conflitos, com esses problemas que são corriqueiros, que acontecem no dia a dia, dentro de qualquer loja, dentro de qualquer ambiente, né? Que é as reclamações, que são o mau atendimento, tudo isso. Então, nós vamos conhecer assim, um pouco deles. Para atender, para você poder atender bem, né? Você tem que conhecer um pouco do perfil daquele cliente. Você tem que ter um pouco de percepção. Às vezes acontece do cliente chegar de uma determinada forma e você não percebeu qual é a forma que aquele cliente chegou. Às vezes o cliente chega apressado e você ali está conversando de uma forma mais, sendo muito mais atencioso, está fazendo correto, tudo, mas aquele cliente talvez ele chegou com pouco tempo. E a forma de você abordar, atender ele, pode ser que vai trazer a ele uma certa irritação, porque o problema dele, a prioridade naquele momento é o tempo. Ele precisa de tempo, o tempo dele está ali resumido, ele precisa correr. Então, se você for dar uma abordagem a um cliente que está apressado, da mesma forma que você dá a um cliente que não tem pressa, que está entrando na loja com toda a calma do mundo, não vai funcionar. E o resultado, ele não vai ser um resultado positivo. Então, você tem que entender essa expectativa de compra dele. Você tem que ser perceptível à expectativa de compras. Engraçado que no livro que a gente até mencionou, A Arte da Guerra, fala muito sobre essa questão de conhecer o seu inimigo. Não que o cliente seja o nosso inimigo, mas é a pessoa que a gente vai lidar, que está do lado oposto. Você está querendo vender, ele está querendo comprar. Então, é necessário que você conheça bem ele, que você entenda bem como é que vai ser o comportamento dele ali, e você poder oferecer o que ele está querendo, o que ele está precisando, né? A expectativa de compra dele. Se eu cheguei com o tempo, eu tenho uma expectativa de que uma pessoa tenha tempo para me atender. Se eu cheguei apressado, eu quero que a pessoa seja ágil ao me atender, o mais rápido possível.
porque eu estou precisando agilizar. De repente eu estou com outro compromisso ali, eu estou precisando disso. Então a gente tem que ser perceptível, né? A gente tem que conhecer o outro lado, tem que conhecer o inimigo, quando fala na arte da guerra. E um dos melhores, né, dos princípios que tem na arte da guerra é o fato de falar que você tem que vencer a guerra, que é vencer a guerra sem lutar, né? Que é você passar por aquele processo, aquela dificuldade e chegar à expectativa, à experiência de compra da melhor forma possível, sem causar nenhum danos, sem chegar e sair com a imagem da empresa arranhada. Nesse estudo, nós dividimos em 4 categorias os clientes. 4 categorias essas que já simbolizam a maioria das pessoas. Mas ainda assim, a gente vai dividir, né? Vamos dividir essas 4 categorias ainda de uma forma que a gente venha a entender mais ainda. Porque dentro de cada categoria dessa, existem outras também, outros subgrupos que a gente colocou nesse estudo para facilitar um pouco mais. Mas que se falasse só nas 4 categorias, você já ia ter uma abrangência, se você ia abranger já um bom conhecimento do perfil do cliente, certo? Então, vamos ver aqui. Nós temos clientes decididos, indecisos, os otimistas e os pessimistas. Essas 4 categorias, né, que nós temos, que são visíveis, que quantas pessoas vão entrar dentro da loja decidida a comprar o produto, ou indeciso, né, ou bastante otimista com a expectativa boa, ou aquela que não tinha expectativa nenhuma. Quantos, né? Na hora que a gente vai lendo, que a gente vai estudando, que a gente vai trazendo na nossa memória, que a gente vem trazendo, às vezes a gente se identifica até em umas situações como essa, em uma dessas categorias. Nós vamos ver agora a decidido que existe 4 subgrupos que a gente afunilou mais para ter um conhecimento mais minucioso. O decidido, geralmente, ele entra dentro da loja já tendo certeza do que ele quer. Ele já está convencido, ele já está com tudo pronto, né? Ele tem informação sobre o que ele precisa, ele já tem algumas... Só precisa que você oriente em pequenas coisas que ainda falta para ele compor e tomar a decisão dele de compra. Dentro dela a gente tem, de decidido, tem o estudioso, temos o apressado, o estrelinha e o negociador. Esse estudioso, eu não sei se vai passar na mente de vocês lembranças de pessoas que são assim. Pessoas que estudam tudo antes de entrar dentro de uma loja. É até bom você chegar e já conhecer todo o produto, você analisar todo o teu produto. Isso vai facilitar muito na tua decisão de compra, vai ajudar muito em relação ao tempo. Você não vai perder tanto tempo assim para encontrar o seu produto, porque você já vai muito com isso muito definido do que você vai fazer. Então, esse tipo de cliente, ele já, normalmente já tem toda a informação que ele precisa, né? E ele não quer ouvir todo aquilo que ele já pesquisou, tudo aquilo que ele analisou. Se você começar a falar, você vai trazer ele uma impaciência. Então, aqui a dica que tem embaixo, que a gente fala aqui, é ouvir mais do que falar. Ele já está pronto. Ele já estudou o produto, ele já sabe tudo que ele quer. Então, vamos ouvir mais do que falar, para que ele possa explicar o que ele quer, né, facilmente, os dados que faltam para a gente concluir a venda. Dentro do decidido também tem aquela pessoa. Quantas vezes uma pessoa apressada, ou até você já teve nesse caso, apressado, já certo do que você iria comprar, chegar naquela loja e, eu quero tal produto.
nem olha as prateleiras, não vai olhar nada, já está certo do produto que você quer. Aí o cliente, o vendedor, ele começa a querer te abordar, ele começa a querer fazer uma venda maior, ele começa a querer conversar com você, e ali ele se torna uma pessoa inconveniente naquele momento. Então você tem que perceber, como um vendedor, você tem que perceber o cliente, como ele está chegando. Você se torna inconveniente, desagradável, a partir do momento que você dificulta a compra dele, para dentro da prioridade dele, que é o tempo. Então, o que devemos fazer? É prestar atenção no que ele fala para conseguir argumentar e dar toda a atenção que ele precisa e agilizar o processo. O que você puder fazer para ajudar ele a ganhar aquele tempo, a sair de lá, ele vai ficar satisfeito. Ele vai sair mais satisfeito do que se você, achando que dando toda a atenção do mundo, né? Toda a atenção do mundo, conversando, explicando toda a informação, ele vai sair muito mais satisfeito se você ajudar ele a priorizar o tempo dele. Dentro do decidido também a gente tem o estrelinha, aquele que sabe o que precisa e tem orgulho, né? Como fala aqui, tem orgulho. É aquela pessoa que chega querendo toda a atenção, é aquela pessoa que quer ser o centro das atenções, que adora quando o atendente dá aquele valor, ele parece que ele já chega necessitando disso. Então, com essas pessoas, é necessário que você tenha, em relação a tudo, a paciência. A paciência é um dos casos, é uma das atitudes que tem que estar realmente presente em qualquer tipo de situação, lidando com pessoas. Ter paciência. E não levar nada para o lado pessoal, diante do que ele falar. Lembrar que é do produto que ele está falando, não trazer as críticas dele, né? Não levar para o lado pessoal alguma crítica que ele fala. Então, ele quer ser só o centro das atenções naquele momento. Então, quando o cliente chega, que você entende disso, você dá o que ele quer, dá o que ele necessita, dá ele o que ele necessita naquele momento, que é ter ser o centro das atenções, ter o destaque, ter toda a atenção necessária para isso. Temos também o negociador. O negociador, esse tipo de cliente, ele sabe o que ele quer, mas ele vai em busca de vantagens, ele vai buscar descontos, ele vai buscar atendimentos no prazo, como diz assim, encurralar no atendimento, prazo que seja prioridade, o mais rápido possível. Então, ele vai buscar, o negociador, ele sempre quer uma vantagem em cima. Sempre ele quer sair com algo a mais. Ser paciente, não levar também para o lado pessoal, né? Alguma crítica que ele faça. Mas tentar ajudar e dar aquilo que ele necessita. Temos outra categoria aqui, que essa categoria é do indeciso. Se as outras requer paciência, o indeciso ainda mais. Ainda mais paciência, porque ele ainda não está pronto. Ele ainda não sabe o que ele quer, ou sabe, ou ainda tem dúvida. Então, o oposto dos tipos, né, de decididos, o indeciso não sabe muito bem o que quer nem o que precisa. Eles vão necessitar bastante da ajuda, né, da informação, de tudo que você puder fazer para ajudar ele naquela compra. Dentro do indeciso, nós dividimos aqui em dividido, confuso, com tempo livre e carente. Aqui no indeciso dividido, uma pessoa que chega dividida, como a gente tem que tratar, né, para ajudar ele na decisão? Procurar dar a ele as informações que ele precisa sobre o produto, para que ajude ele na decisão de compra dele. Que ele possa buscar fazer a comparação, fazer o comparativo dos produtos, e assim ele tenha a decisão dele de qual produto ele vai querer.
Então, aqui tem a dica de como fazer, como abordar esse cliente. A melhor forma de atendimento ao cliente dividido é descobrir exatamente o que ele está procurando. Deixo sentir a vontade de ter, e tenha materiais de apoio, né, para conhecimento, ajudar na decisão e etc. Então, assim, a melhor forma que você pode atender uma pessoa que está indecisa é entender o que ele precisa para ajudar, né? O que é que ele precisa, o que é que ele necessita, para ajudar ele. Então, quando você entende o que ele quer, você pode oferecer um produto que chegue mais próximo da sua necessidade, ou que atenda a sua necessidade. O confuso não está com a ideia formada ainda, né? É o indeciso que chega e a cabeça está, eu acho que rodando mil coisas assim, sem ele saber direito o que é que está procurando, sem ele saber, né, ele não tem nem noção do que poderia resolver o problema dele. Ele tem dificuldade até para falar o que ele quer. Então, esse tipo de cliente confuso, tem que ter bastante paciência e faça perguntas simples para que ele possa ajudar a montar na cabeça dele, no cérebro dele, o que ele realmente quer. Essa categoria de indeciso, ela precisa muito, mas muito de toda a atenção, de toda a paciência que o vendedor possa ter. Aquele que vem com tempo livre, não sei se você já entrou numa loja com tempo livre para olhar, para perguntar, para andar pela loja com a maior calma do mundo. Este cliente, ele tende a questionar muitas coisas, né? Ser úteis. Para atender esse tipo de cliente, tem que se manter muito calmo, realmente. Porque o tempo que ele desperdiça, o tempo que ele tem, o tempo dele, né? Então, responder as dúvidas dele de forma simples de entender, evitar apresentar uma grande variedade de produtos, para não ficar mais confuso, mais difícil ainda de entender as funcionalidades, para não dificultar a decisão dele. Quanto mais coisas você apresentar a ele, mais dificuldade ele vai ter para entender. Então, evitar ao máximo e ter toda a paciência para atender com essa pessoa. Apesar de que tem pessoas que têm um tempo livre e é complicado para uma pessoa que está vendendo, porque ela tem a meta dela para alcançar e às vezes toma muito tempo um cliente assim para você poder dar atenção e você pode perder uma certa produtividade a partir do momento que você dá a ele todo o tempo que ele precisa. Mas quando esse cliente ele consegue atingir a necessidade dele, com certeza você está ganhando e fidelizando mais um cliente. Cliente carente, são muitos clientes carentes, né? É um dos perfis que ele gosta mais do tempo que está sendo direcionado a ele. Nossa, e ele está ali para conversar, ele precisa que alguém escute, ele precisa que alguém, né, dê toda a atenção naquele momento que ele está necessitando. Isso vai fazer com que ele saia dali satisfeito, que ele saia dali feliz, porque ele está precisando disso. Engraçado que a gente, dentro de uma loja, termina se tornando até um pouco usando um pouco da psicologia para tratar com esses clientes, né? Então, quando você consegue converter ele, né, dando todo o atendimento, toda a atenção necessária, ele é um cliente fiel. Ele vai defender, ele vai ser fã da marca, ele vai ser fã do vendedor e vai defender com unhas e dentes, porque ele teve uma experiência de compra acima da expectativa dele. Então, aqui a dica vem, como você vai abordar um cliente desse? É esforçar para descobrir quais são suas necessidades, ajudá-lo a tornar as decisões, né, tomar as decisões e nunca tirar vantagem desse cliente, porque esse cliente é um cliente que ele
é fácil entre aspas, para você fidelizar. Mas assim, não que seja fácil, mas quando ele é fidelizado, ele é leal. Ele é daquele tipo, daquele cliente leal. Temos também outra característica, né? Outra categoria que é a de otimista. É aquela pessoa para cima, né? Aquela pessoa que vem cheia de expectativa boa, que vai encontrar aquilo que ele quer. Então, embora que aqui fala, né, assim, às vezes você pode ir uma pessoa que seja bastante otimista, totalmente alto astral, que chegue de uma forma amigável, que você consiga ter um bom relacionamento com ele, também tem momentos que ele pode ser que ele não esteja bem. Certo? Aqui a gente dividiu o bem-humorado, o piadista, satisfeito e o fã da marca. O otimista bem-humorado. Animado, ele procura um atendimento amigável, aquilo que eu falei antes, mesmo quando está com problemas. Então, esse daí, que é bem-humorado, que ele é super otimista, é uma pessoa até fácil de você se relacionar com ele, pessoa agradável também, para você poder conseguir ajudá-lo na experiência de compra. Aqui tem uma dica que fala, seja gentil e positivo com ele. Nada desaponta mais um otimista do que ter que lidar com um pessimista. Isso é verdade, viu? Pense numa coisa que é sofrida. É você quando tem um otimista, que você está ali cheio de expectativa, lidar com uma pessoa que é mal-humorada ou pessimista. Realmente é muito difícil, não tem coisa pior do que você conseguir trabalhar com uma pessoa assim. Piadista. Piadista é uma situação que é um otimista ou uma piadista, mas que você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado com o piadista para, às vezes, o limite, né? Ter um certo limite para que não venha prejudicar o seu relacionamento com o seu cliente. O piadista pode ser inofensivo, né? O cliente bem-humorado, brincalhão, mas isso não dificulta o atendimento. No entanto, muitas vezes ele pode ir além do atendimento, fica prejudicando. Por não levar nada a sério, ele vai brincando, vai levando tempo, ele vai passando ali, e você pode ficar sendo prejudicado no seu atendimento. Porque por mais que você queira, ali você está trabalhando, por mais que você queira levar as coisas a sério, por mais que você queira ir adiante, mas ele vai estar trazendo essa dificuldade. Então, assim como o bem-humorado, você deve atendê-lo sempre com palavras gentis e um sorriso no rosto. Uma pessoa que é tranquila, que gosta muito de brincadeira, que gosta muito de piadas, então atendê-lo ser gentil com ele. E sempre simpático. O satisfeito, otimista satisfeito. Ele está satisfeito com o produto e com a empresa. Isso é ótimo. O cliente chega a tecer elogios para os familiares. Mesmo quando reclama, isso que é interessante. Uma pessoa quando está satisfeita com a empresa, satisfeita com os funcionários, ela defende, ela passa para todo mundo a sua satisfação. Agora, se alguma coisa for deixar ele insatisfeito, ele vai procurar trazer de uma forma amigável. Ele vai fazer tipo assim, eu quero que tu se corrija para que dê tudo certo para você. Então, ele vai trazer isso aí. Ouça o que o cliente tem a dizer e deixe claro que as sugestões e as opiniões dele, né, apresentadas, né, são muito importantes na empresa. Otimista fã da marca. É o tipo de cliente, essa ideia de carteirinha, né, que conhece o produto e tem o maior orgulho de ser parceiro dessa marca. E passa também para os amigos, ele divulga tudo. E vai defender a marca, se a marca for injustiçada, ele vai estar ali defendendo, porque ele fica aquele fã, aquele cliente de carteirinha. Ele se torna praticamente da empresa,
como se fosse da empresa também. Então, neste caso, interaja com o cliente sempre que possível, de forma gentil, humana e calorosa. Tem o pessimista. O pessimista já é outra situação bem complicada. Nós dividimos aqui em desatento, grosseiro, sabe tudo e crítico. Desligado, esse pessimista, ou às vezes simplesmente difícil. Eles tendem a sugar toda a energia de qualquer equipe. Esta categoria foi dividida nesses grupos que eu falei: desatento, grosseiro, sabe tudo e crítico. O pessimista desatento. Nossa, né? Desatento pode ser porque chegou com crianças dentro da loja, porque olha no celular e não está dando atenção, e você querendo dar a sua atenção para ele, mas ele não está nem aí, nem chegando, alguma coisa está tirando a atenção, é criança correndo de um lado, é criança correndo de outro, é o celular tocando, e tudo isso fica difícil para você poder fazer uma demonstração do seu produto, né? Então, percebe como é a situação, como ele fica, como ele consegue, ele vai sair com, ele tem a experiência de compra dele, não vai ser das melhores, né? Vai ser uma das melhores por conta dessa falta de atenção, dessa falta de não conseguir prender a atenção dele para fazer uma experiência de compra melhor. Então, a dica é limite o número de opções de produtos, que não adianta uma pessoa se ocupada com outras coisas, você apresentar vários produtos para ela serem, para que eles não fiquem confundidos, né? E não se aprofundem em eventuais demonstração, porque vai ser difícil para que ele olhe. Então, descubra suas necessidades e você tem que focar nisso. Foque na necessidade dele, única e exclusivamente. Qualquer coisa que você faça a mais que isso, vai ser perca de tempo. O pessimista grosseiro. Esse é super difícil, né? Pode ser com voz alterada, palavrões ou até ameaça. Esse tipo de cliente que ninguém quer ter por perto. Imagina uma pessoa ser super pessimista, que nada dá certo, que nada é bom e ao mesmo tempo ainda é grosseiro. Então, é muito mais difícil. Normalmente se sente sempre lesado e por mais grosseiro e agressivo que ele seja, ele é importante. E mesmo assim, a gente tem que ter o mesmo cuidado com ele, de tentar trazer ele para junto da gente, né? Para fidelizar esse cliente. Então, através de estratégias, através de como abordar, abordagem, que nós vamos trazer esse cliente para dentro da empresa. A pior coisa que você pode fazer é entrar na briga. Isso é a dica que a gente dá para uma pessoa que encontra um cliente pessimista e grosseiro. Ele vai vir com agressões, ele vai vir com palavras até talvez de baixo escalão, mas que você não entre, né, na briga com ele. Pessimista sabe tudo, né? É uma mistura que fala aqui, estudioso com estrelinha. Ele tem muita informação na mão, mas não está feliz. Ao invés de se focar na compra ou na solução de suas necessidades, ele utiliza seu enorme conhecimento para humilhar o atendente ou para testar suas habilidades. Então, quando é aquela pessoa que sabe tudo, que fica questionando o vendedor, que fica mostrando que sabe muito mais que ele, é uma forma até de humilhar um pouco aquele atendente. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A dica é, ele vai exigir maior habilidade técnica no atendimento, mas você nunca deve entrar em uma competição com ele, quem sabe mais, né? Mesmo que ele exija de você essa técnica no atendimento, conhecimento, habilidade, mas você não pode ficar nessa competição. Eu sei mais que ele, vai dar atrito, não vai trazer uma boa experiência de compra e o resultado vai ser negativo. Temos também o pessimista crítico, aquele que critica tudo, né? Que ele já não está bem e ainda acha tudo ruim. Então, esse é o tipo de cliente que não economiza críticas.
ao seu produto. Ele é reconhecido como reclama de tudo, né? É aquele que nada é bom, tudo é ruim. Ao invés de focar no lado negativo de suas críticas, a gente tem que saber aproveitar essa oportunidade desse contato. O que ele aponta com crítica pode ser que seja a que está falando na dica, né? Críticas recorrentes podem sinalizar a necessidade de implantação de melhorias. Então, muitas vezes, o crítico, ele pode estar nos ajudando. Depende da forma com que a gente receba a crítica. Se a gente recebe uma crítica de uma forma pessoal, mas se a gente recebe uma crítica para melhorar o nosso trabalho, então a gente está aproveitando o máximo dessa pessoa, que está sendo o quê? Um consultor gratuito. Ele está sendo um consultor, ele está ajudando, nos ajudando a fazer um trabalho melhor. Bem, aqui foi citado alguns tipos de clientes, né? Que a gente falou, alguns tipos de cliente, e que nós enfrentamos no dia a dia, que são muito comuns no nosso dia a dia. Estudar o perfil de cada um deles é muito importante e é fundamental que você saiba lidar, pelo menos com essas 4 categorias, que é o indeciso, que é o otimista, o pessimista e o decidido. Que você aprenda, pelo menos, lidando com essas 4 situações. Você já vai sair ganhando em muitos casos. Não só aqui, como também em outras áreas também. Você pode aproveitar essas abordagens também. As dicas não servem só para a área de vendas, como eu estava falando. Ela envolve tudo que for relacionado a pessoas. Você pode trabalhar. Aproveite bastante esse material, pode começar a praticar em casa mesmo, né, que a gente encontra pessoas tão difíceis, não digo assim familiares, mas a gente topa com pessoas que têm dificuldade de aceitar, tem pessoas que têm dificuldade em decidir, pessoas que têm dificuldade em ver o lado positivo e só ver o lado negativo, tudo isso são situações que são comuns no nosso dia a dia. E não só para a questão da venda, mas em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente pode pegar essas abordagens que foi apresentada aqui, como tratar cada um deles, e começar a botar no nosso dia a dia, para que a gente aprenda a nos relacionar melhor com as pessoas. Ok? Então, eu espero que vocês gostem desse material. Eu gostei. Tenho gostado do material todo que a gente tem trabalhado sobre tudo isso aí. Isso é muito bom, muito prazeroso. Desenvolver essas habilidades, aprender mais sobre a questão de venda, aprender mais sobre abordagem, como lidar com as pessoas, como lidar com os perfis, como lidar com o comportamento em si das pessoas. Então, é um assunto que nos agrega muito. Então, que vocês possam fazer o maior proveito possível disso na sua vida, dentro do seu trabalho, dentro do seu cotidiano, que você venha aproveitar cada vez mais esses materiais. Essa parte de vendas, essa parte de excelência de atendimento, essa parte de tipos de cliente, elas são fundamentais para o nosso dia a dia. E com certeza só vai agregar valor para vocês. Então, que vocês continuem, né, nos acompanhando, que vocês continuem, não deixem o tempo parar, que vocês continuem fazendo essas aulas, assistindo essas aulas, qualquer coisa, tirem as dúvidas, liguem, vamos conversar, vamos debater, vamos tentar melhorar o conhecimento dentro da nossa expectativa, ok? Então, que vocês tenham um bom final de semana e que a gente logo venha nos encontrar, certo?